Olá, amigos. Esse é o Man in the Arena. Estamos de volta com o episódio número 31. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente aqui Luiz Alberto Marinho. É um prazer ter você com a gente. Obrigado, Miguel. Obrigado, Léo, pelo convite. Luiz, conta um pouco aí da sua história profissional, da sua experiência, como é que você se descreve num estilo Twitter, assim? Carioca, rubro-negro, publicitário. Comecei minha carreira como trabalhando em agência de publicidade no Rio de Janeiro, na época em que o Rio de Janeiro ainda tinha boas contas, boas agências, grandes profissionais. Não é que não tenha hoje bons profissionais, mas o mercado ficou esvaziado, muita conta veio para cá, para São Paulo. Trabalhei em agências como a JWT, trabalhei como na DPZ, trabalhei na Almap BBDO. E em 1990, eu também sempre dei aula, sempre gostei de dar aula, eu gostei de distribuir, compartilhar conhecimento. E um dia eu estava como professor de um curso de propaganda, promoção e merchandising da FGV, lá no Rio. E na saída, um sujeito veio falar comigo e disse assim: eu sou superintendente de um shopping center, quer marcar uma reunião contigo. Que ano que é isso? Isso foi em 1990. E eu disse: opa, ganhei uma conta, né? Mas não, o que ele queria era me contratar como gerente de marketing daquele shopping. Entrei em shopping center, em Niterói, no Rio de Janeiro. Depois eu fui para Brasília, no Parque Shopping de Brasília. Voltei para o Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Fui para o Barra Shopping, também no Rio. E em 1998, então, fui convidado para ser diretor nacional de marketing de uma rede de shopping centers que tinha shopping de Manaus até Porto Alegre. Foi um tempo muito rico, foi um tempo muito interessante, passava metade do meu mês viajando. Eu diria a vocês que naquela época era mais negócio roubar o meu cartão de milhagem do que o meu cartão de crédito. Teve dia que eu acordei, já teve um dia, isso é literal, eu acordei em Porto Alegre, passei o dia trabalhando em Brasília e dormi em Manaus. Isso é uma coisa assim para aproveitar a viagem e tal. Temperatura, variação... Variação terrível, né? E em 2001, então, montei a minha própria empresa, a Brandworks, para prestar serviços de marketing para shopping e também para varejo. De lá para cá, o mercado cresceu muito. Hoje eu estou bem focado no mercado de shopping centers. Inclusive, esse ano, agora em maio, eu fiz uma associação. A minha Brandworks se juntou com a Gouveia de Souza, que é uma grande empresa de consultoria de varejo, e criamos juntos a GSBW. Estamos aí para atender shopping centers, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul e América Latina também. E onde é que entra essa história, assim, também que muita gente conhece como um colunista e jornalista, enfim, criando muito conteúdo em vários veículos, né? Léo, isso vem da minha paixão por compartilhar conhecimento, né? É interessante porque todo mundo diz que informação é poder, né? E no passado, de fato, quem detinha a informação detinha o poder. Mas eu acho que de uma maneira meio visionária, né? Visionária porque deu certo, né? Pois é. Eu sempre acreditei que não tinha o poder quem detinha a informação, e sim quem conseguia compartilhar a informação. E você veja que hoje é isso mesmo, né? Quer dizer, tem poder quem tem o maior número de seguidores, de fãs, ou seja, hoje em dia... O princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo e a informação em si, não adianta você deter essa informação porque ela vai ser pública em 5 minutos. Então, de fato, hoje, informação é poder, mas não guardar para você, e sim compartilhar. Sim. Isso é poder. Mas eu sempre acreditei nisso mais por religião do que por outra coisa qualquer, talvez por vaidade. Então eu sempre dei aula, sempre gostei de escrever e surgiu, né, junto com o início, os primórdios da internet, surgiu no Rio de Janeiro um BBS chamado Blue Bus, que era um BBS justamente. O Blue Bus era um BBS? Era um BBS. E aí os publicitários do Rio trocavam informações ali, já comandado pelo, esse sim, o visionário Júlio Hungria. E quando a internet começou a se espalhar, o Blue Bus virou um site na internet e o Júlio me convidou para ser um colunista regular. Eu era o cara das terças-feiras.
Tinha um colunista por semana, eu era o cara das terças-feiras. E aí a coisa foi vindo, porque o Paulo Lima, da Trip, era leitor do Blue Bus, me convidou para escrever na revista Trip. Comecei a escrever alguns artigos na Trip e logo virei colunista da revista de bordo da Gol Linhas Aéreas. O que eu fiz por 10 anos. Entreguei agora, nesse final de semana, minha última coluna na Gol. Religiosamente, todo mês. Todo mês. Blue Bus foi convidado, quando a Band News FM surgiu, há 7 anos praticamente, Blue Bus foi convidado para ter uma coluna na rádio. Mas eu não fui o escolhido para poder produzir a coluna. Foi a Fernanda Romano, aliás, fantástica. Que hoje está na Naked. Mas naquela época, ela já estava na DM9 e quando ela foi para os Estados Unidos, né, ela não tinha mais condição de liderar o boletim lá da rádio, que era diário. Aí lá fui eu para a rádio. E me apaixonei por rádio, fiquei fazendo boletins diários e mais cobertura de Cannes, cobertura de NRF, de todos os eventos que eu ia. Mas você gravava coisas antes? Assim? Gravava e fazia ao vivo. E fiquei 6 anos fazendo boletim na Band News FM até dezembro do ano passado. Aí, no meio disso tudo, o cara que nos levou para a Band News foi para a Gazeta Mercantil. E lá fui eu abrir uma coluna semanal na Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil fechou, né? E aí, pouco depois, eu fui convidado para ter uma coluna no Jornal Metro, que também era do grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, quer dizer, Band News, Metro. E no meio disso tudo, também um outro leitor de Blue Bus me chamou para escrever uma coluna mensal na revista Vida Simples, da Editora Abril. Então, tinha uma época em que eu escrevia simplesmente na Vida Simples, na revista de bordo da Gol, na Band News FM, no Jornal Metro e no Blue Bus. Sua vida não era simples. A minha vida não era nada simples. Não estava com... E não era só isso, né? A Brandworks por trás também. Exatamente. E aí, até que o ano passado... Tinha que pagar as contas. Pois é. Até que o ano passado aconteceu uma coisa muito interessante. Tem um prêmio muito respeitado por jornalistas, chamado Prêmio Comunique-se. Que é de um portal também. Que é do portal. De fato, ali, quando você vai para a entrega do prêmio, você vê ali a nata do jornalismo. Tá lá todo mundo, né? Você é cumprimentado pelo Cid Moreira, né? Você encontra ali o Boechat, você fala ali com o Noblar, se encontra com o Anselmo, todo mundo lá. E no ano passado, deu uma zebra, rapaz, concorrendo com a Regina Augusto, que é editora do Meio Mensagem, né? E com a Marili Ribeiro, que na época era a jornalista de propaganda e marketing do Estadão, ganhei eu. O Prêmio Comunique-se. Aí comecei a pensar naquilo, falei assim, olha, acho melhor sair por cima. Consagração total, né? Então eu fui eleito no ano passado, e é um prêmio que as pessoas escrevem, votam pela internet, é um prêmio que, né, vota jornalista, vota assessor de imprensa, vota, né, o mercado é que vota, né? É importante. E no trade, né, do jornalismo é o mais respeitado. E né, aí eu falei assim, olha, bom momento para pendurar a caneta. Que bom. E aí, então, eu fui lá, aos poucos, saí da Vida Simples primeiro, saí em dezembro da Band News FM, em fevereiro saí do Jornal Metro, agora estou saindo da revista de bordo da Gol. Só vou ficar com o Blue Bus, porque o Blue Bus não tem jeito, né? É uma e coisa foi onde começou, hoje né? Você escreve mais de uma vez por semana no Blue Bus? Não tenho, na verdade, no Blue Bus agora não tem mais periodicidade. Eu escrevo quando tem um assunto bacana e tal, eu tenho muita liberdade hoje. Mas uma coisa muito legal assim que a gente fala na internet, é um tema que surgiu, acho que tem com esse nome tem pouco tempo, que é o inbound marketing, né? Que você... Marketing de conteúdo, né? Você promover conteúdo, você escrever, você fazer conteúdo e aí, com isso você ganha reputação, você ganha credibilidade, aí você vai vender de uma forma automática os seus serviços, os seus produtos. Você faz isso há muito tempo antes de existir o termo. Hoje, o que você faria de diferente se você fosse começar a fazer isso no mundo atual de internet? Ou que sugestão você daria para quem está começando e quer fazer inbound marketing? Primeira coisa, quer dizer, inbound marketing não é a mesma coisa que clipagem, né? Eu vejo hoje tanta gente
que pega uma notícia e reproduz. Tem gente que pega a minha notícia e reproduz, nem dá crédito. Eu fico maluco com isso. Eu fico assim, sabe, isso é tão incorreto, isso é tão desonesto, né? E as pessoas fazem isso direto. É tão fácil de descobrir também, né? Também, né? Às vezes nem tanto, porque, né? Mas, então, a primeira coisa é a seguinte, para você ter reputação, é preciso você... Não é só o cara que reproduz informação, porque a informação está aí. A informação está abundante, né? O importante é você fazer uma curadoria da informação e interpretá-la à luz do seu negócio. Quando eu dou uma notícia, eu sempre comento ela à luz do meu negócio. Né? Olha, saiu um resultado do varejo, das vendas do varejo. Isso significa que os varejistas estão bombando e que os shoppings vão continuar expandindo. Na verdade, o que as pessoas querem saber é o seguinte... E aí, né? Isso é bom ou ruim? Qual a interpretação e aí, da informação? Então, o bacana é você ser honesto, você botar o seu toque pessoal, o seu comentário. Autêntico. Se você não tem uma formação suficiente para poder comentar do ponto de vista das repercussões disso para o negócio, comenta sobre a sua vida, né? Então, olha, por exemplo, outro dia deu uma notícia lá, né? Comentei uma notícia. Saiu uma pesquisa dizendo que mulheres manobram melhor que os homens. Né? Eu fui obrigado a comentar, me surpreendeu. Né? A gente se expõe, inclusive, porque pode ser interpretado como um comentário machista, mas me surpreendeu. Isso qualquer pessoa poderia comentar, porque é uma experiência da gente. Se você só dá notícia, você está clipando. Mas se você faz um comentário, olha, poxa, isso me surpreendeu. Ou eu sempre soube, né? O seu comentário, nesse caso, deve ter gerado uma repercussão... Nem tanto, viu? Não. Tem uns que geram mais. Esse eu esperava que tivesse gerado, né? Agora, tem cumbucas que eu não meto a mão. E são duas, né? Uma é o do esporte. Né? Eu sou Flamengo fanático, adoro futebol, mas toda vez que eu me meto a falar alguma coisa sobre futebol, não dá, não é racional. As pessoas falam, se relacionam com seus times, com futebol, de uma forma apaixonada. Então, não é bom misturar essas duas coisas. E a outra é política. Agora mesmo eu estava... Religião até você fala. Religião! Mas não, política e futebol são mais graves. Eu estava agora lá em Cannes, no Festival de Cannes, e aí eu vi um comentário sobre aquela história da renúncia da Erundina a ser vice do Maluf e tal. E eu vi um comentário, mas tão apaixonado, tão tendencioso para um lado, de uma pessoa que eu respeito, mas que, de fato, é um militante muito apaixonado. Eu não me contive. Né? Eu li 3 vezes, na 4ª eu comentei. Né? Eu lá sentado no Palácio dos Festivais, vendo palestra e não aguentei, fiz um comentário no Facebook, me arrependi. Me arrependi, não porque tenha surgido muita coisa e tal, mas porque... Perdeu um amigo. Não perdi amigo não, mas é porque não é possível você sustentar uma conversa, um diálogo, uma argumentação. Não é uma troca de opiniões. Né? Quando você não tem uma troca de opiniões, são visões apaixonadas que não admitem nenhum tipo de contestação, é melhor você não entrar nessa discussão. Então, o futebol, de um lado, e a política de outro, tangenciam áreas em que é melhor você não se ganha, você não tem como você seguir a razoabilidade da coisa. Mas eu acho muito bacana que as pessoas estejam cada vez com ferramentas mais fáceis de você compartilhar informação. Isso é bacana para burro. Seja você mesmo, comente, né? Coloque você naquele comentário. Pode ser do ponto de vista profissional ou pessoal. Olha, o shopping tal foi interditado. Puxa, que pena. Eu sempre achei simpático. É legal, pronto, bacana. Né? Agora, só repetir a notícia, como vejo muita gente fazer, é até pretensioso. Agora, Marinho, voltando para negócios, shopping center, né, que é a sua grande especialidade, não sei se você pode falar que é paixão também. O de quando você entrou no mercado, né, como lá gerente de marketing do primeiro shopping center para agora, o que você vê de evolução, principalmente no Brasil, no mundo? Nossa. O que mudou? Né? Brasil com classe C, o que está acontecendo? Né? Primeiro, Léo, eu quero fazer uma observação que tem a ver com essa coisa de mundo dos negócios, empreendedorismo. É minha paixão, porque se não fosse, eu não trabalhava nisso. Eu sou um cara apaixonado.
Se eu não faço com paixão, eu não faço. Não faço. Eu sou terrivelmente... Ainda bem que eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu ia fazer engenharia. Fui salvo por um professor que me tirou dessa vida. Porque eu ia cair em um monte de prédio, eu ia ser infeliz toda a vida. Eu só sei fazer as coisas pelas quais eu sou apaixonado. Só uma observação, né? E shopping é uma maravilha, né? Depois que eu fui trabalhar em shopping... Primeiro que eu trabalho onde os outros se divertem, né? Eu tenho alguma similaridade com os ginecologistas. Então, é muito legal. O shopping, ele começou no Brasil como um templo de consumo, né? E quando o shopping surgiu no Brasil, olha só que interessante, os mais velhos que estão assistindo aí vão lembrar. Era um caixote de cimento, não tinha luz natural, nem tinha janela. A contagem do tempo. Exatamente, né? Para o cara não saber se era dia ou se era noite. Tipo o cassino, né? Tipo cassino. Não podia ter relógio, né? O shopping era escuro, porque quem brilhavam eram as vitrines. Era a teoria da mosca, né? Quer dizer, nós éramos atraídos pela luz para as vitrines. As escadas rolantes e toda a arquitetura era feita para que a gente caminhasse na maior quantidade de vitrines possíveis. Isso mudou muito, né? Isso mudou muito porque no Brasil e no mundo todo, né, o shopping ele está se substituindo o ambiente urbano, a rua. E isso é muito gostoso. Isso é ruim de um lado para o lojista, porque quem vai no shopping não vai para comprar, mas é bom por outro, porque amplia enormemente o público do shopping, né? E as pessoas têm milhares de motivos para ir no shopping. Com o passar do tempo, a quantidade de pessoas que vai no shopping e compra diminuiu? Diminuiu a conversão, mas tem outras coisas para fazer. Quer dizer, as pessoas comem, vão... Tem ideia? Em 1900... Tem um fluxo violento de gente no horário de almoço no shopping, né? Por exemplo, década de 80, houve um congresso de shopping centers no Rio de Janeiro, onde a grande discussão era se o shopping deveria ou não deveria ter cinema. Porque a corrente que achava que não devia ter cinema, né, julgava que as pessoas vão passar 2 horas dentro do cinema, vão ocupar vagas de estacionamento e não vão comprar nada. Né? Tem 2 horas que não está comprando nada, né? Muito bom. Porque era um templo de consumo. A própria noção de consumo se ampliou muito, né? Então, o shopping hoje, ele é aquilo que eu chamo do terceiro lugar, que é uma teoria muito interessante de um sociólogo americano chamado Ray Oldenburg, que foi abraçada por um outro cara que eu sou fã dele, chamado Howard Schultz, da Starbucks. Né? Mas o conceito não é do Howard, o conceito é do Ray Oldenburg, que escreveu um livro chamado The Great Good Place. Você entrar na Amazon, você encontra. É um livro muito interessante para quem trabalha com shopping, com restaurante, com área de lazer, porque ele fala do terceiro lugar. O primeiro lugar é a sua casa, o segundo lugar é o seu trabalho e o terceiro lugar é o lugar onde você tem encontros, né, sociais para você poder se inspirar, conversar. No passado era um parque, uma praia. Que no passado era um parque, uma praia, né? E que hoje, muitas vezes, é o shopping. E é o shopping em função do caos urbano, né? Do clima, da insegurança, do estacionamento, do trânsito. Tem uma garotada que cresceu em shopping porque era o único lugar que os pais deixavam ir com os amigos sozinhos. Pra rua você não vai, pro cinema sozinho, pro shopping você vai. Deixava a garotada no shopping, pegava depois e ali estava seguro, né? Então o shopping mudou muito de conceito. O shopping hoje ele é um lugar muito mais que um lugar de comprar, é um lugar, ponto. E por isso mesmo ele está mudando, inclusive, o mix. Além do cinema, hoje você tem não só fast food, né? Tem gastronomia, né? Eu fui assistir uma conferência de shopping agora em Las Vegas, em maio, e eu vi uma frase deliciosa. Falava assim: os shoppings precisam ter fast food, slow food and fine food. Uma boa comida, né?
O restaurante rápido, você está lá, come sanduíche, come uma coisa. A comida lenta é aquela que você senta, vai no buffet e tal, se serve. E a comida boa é aquela que você vai, né, para o jantar com os amigos, jantar de negócio. Então o shopping está ampliando muito. Mais serviços, mais conveniência, mais lazer, mais restaurantes, mais... nas lojas, mais experiência do que propriamente... Mais do que consumo dentro da própria loja, né? Tem algum tipo de loja que você já vê fora do Brasil, que aqui no Brasil ainda não tem? Um monte. E elas estão fazendo fila para entrar. Isso, os shoppings brasileiros vão mudar a cara em 5 anos. Né? Em 5 anos vai ter aqui Apple, Abercrombie, Cheesecake Factory, todas está todo mundo fazendo fila para vir para o Brasil. É muito interessante isso. Você vê o sucesso que está fazendo agora a Sephora no shopping JK Iguatemi aqui em São Paulo. Tinha fila, não sei o que. Tem um monte de marcas próprias da Sephora que ninguém conhece. Um monte de perfume que você encontra em outras lojas pelo mesmo preço. Mas é a Sephora, com a mesma cara que tem lá fora e tal. Então nós ainda temos uma paixão, né, pelas lojas internacionais, e essas lojas internacionais estão apaixonadas por nós, por interesse. Não tem mais mercado, está estagnado nos Estados Unidos, né? Todo mundo vindo para cá, sem dúvida. A Europa está quebrada, né? E marcas que o brasileiro conhece, né? Porque viaja, né? Exatamente. Então, nós vamos ver, sim, marcas internacionais chegando no Brasil, e a gente vai ver uma mudança muito grande no varejo brasileiro. E me preocupa muito, viu, Léo? É o que vai acontecer com o pequeno lojista. O pequeno lojista brasileiro, ele não está preparado para esse momento. Ninguém defende esse cara. Esse cara é o cara que paga aluguel cheio no shopping, é o cara que contrata a gente e tal, mas é o cara que... Tem menos poder de rede. Tem menos poder de rede, de negociação, de informação. Realmente me preocupa muito, porque a enorme maioria dos varejistas brasileiros são de pequeno porte. Tem muito pouca gente fazendo algo por eles. Isso é interessante. Tem alguma rede brasileira, alguma marca brasileira que você acha que dá para fazer bonito em qualquer lugar do mundo? Tem sim. E tem marcas já fazendo. Gente, eu estava outro dia ouvindo o Ricardo Amorim, né? Fui fazer um evento lá em Mato Grosso do Sul e ele falava antes de mim. Eu faço muita palestra. Faço palestra pelo Brasil inteiro, faço palestra na América Latina inteira. Eu adoro compartilhar informação, conhecimento, adoro fazer palestra. Faço muito. E o Ricardo fez antes de mim, e ele dizia isso, olha só, você vai nos Estados Unidos, né? A cerveja mais vendida nos Estados Unidos hoje é brasileira, né? O Burger King está na mão dos brasileiros. Se bem que hoje em dia se falar de cerveja brasileira fora, quase todas já são, né? Porque... Então, é por causa da Ambev, está comprando tudo, né? Exatamente. Então, e tem marcas que podem viajar tranquilamente, algumas já começaram a viajar. É que nós estamos vivendo, nesse momento, o mesmo que os americanos viviam há 10 anos. Ou seja, o mercado brasileiro é tão mais interessante do que os mercados americanos ou europeus que não faz sentido nenhum você hoje focar... Aqui, né? Claro, focar em internacionalização. Sim. Você tem que ocupar espaço aqui dentro. E tem espaço para ocupar. Né? Então nós vamos ver ainda uma viagem de algumas marcas para fora, mas hoje a briga é aqui dentro. Briga boa. Eu queria explorar um pouquinho o que a gente estava falando um pouco antes de começar a gravação, o nosso esquenta que a gente sempre faz com os convidados, né? Que falando sobre shopping, e a gente estava conversando sobre a quantidade de novos shoppings, cada vez, seja para alto luxo ou não, né? E você falando muito assim de que a visão às vezes do comerciante é assim, não, agora com a nova classe C, vai todo mundo para o shopping, vai todo mundo consumir com a classe B e a classe A, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, tem um verso, né, que é tão verdadeiro: o Brasil não conhece o Brasil. Né? Gente, faz sentido, né, que os shopping centers sempre tivessem vendido para classe A e B, especialmente A, B1, né? Porque eram os únicos que tinham condição de comprar nos shopping centers. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers há 6 anos mostrou que 79% dos frequentadores de shopping no Brasil pertenciam às classes A e B. Ou seja, 79 8 em cada 10. 8 em cada 10. Fazia todo sentido do mundo, né? Há 6 anos. Há 6 anos, não faz tanto tempo assim, né? Mas olha só, né? Vamos lembrar que em 2005, há 7 anos, portanto, né, a classe AB era 15% da população brasileira.
51% da população brasileira pertencia à classe D e E. 51%. Isso caiu para 25%. Isso caiu de 51% passou para 25% a classe D e E. A classe A e B cresceu de 15% para 25%, também cresceu. Mas o grande crescimento de verdade aconteceu na classe C. Uma classe que sempre foi rejeitada pelos shopping centers por uma questão econômica. Não tinha dinheiro para comprar no shopping. O shopping nunca trabalhou essa classe social. O que muita gente desconhece, ignora, é que esta classe C não tem a ambição, com um pouco mais de dinheiro no bolso, de virar uma classe A. Muita gente acha, usa o tal do aspiracional de uma maneira equivocada. Ah, mas a classe C, quando crescer, ele aspira a ser a classe A. Negativo. Nós estamos tirando do forno uma pesquisa que vai ser apresentada aqui em São Paulo, num evento chamado Fórum de Varejo da América Latina, que mostra o contrário. A maior parte dos consumidores de classe média, dessa nova classe média, quer comprar mais, mas não vai trocar de loja. Quer comprar mais, mas não vai trocar de bairro. Né? Essa pesquisa mostra que apenas 24% dos consumidores dessa nova classe média preferem comprar em shopping. Não foi feito para eles. A ideia, o conceito do shopping cresceu em torno da elite. Se não é um lugar para mim, o que vou fazer lá eu? Né? Não vou encontrar meus amigos, não vou encontrar as minhas marcas, não vou encontrar serviços para mim. O ambiente não me agrada, é sofisticado demais. Por que vou eu nesse lugar? Né? Então, existe um grande desafio dos shopping centers, que estão hoje numa fase de grande expansão, de tentar revisitar o seu conceito, porque não tem como expandir sem falar com esse povo. E esse povo hoje não está nem um pouco disposto a ir no shopping center. Né? O nosso saudoso e genial Joãozinho 30 dizia, né? Quem gosta de luxo é intelectual, né? Quem gosta de miséria intelectual, pobre gosta de luxo. Mas o que as pessoas não entendem é que existe um luxo made in Brasil, um luxo popular brasileiro. E a qualidade é diferente para cada um. E a ideia de luxo é diferente de um para outro. Né? E a gente, na nossa soberba, né? A gente está aqui sentado aqui nos nossas poltronas, né, de couro, comandando campanhas publicitárias, desenvolvendo shoppings novos e tal. Nos apegamos à ideia de que a classe média brasileira, como quer ser igual à classe rica, assim que tiver um pouquinho mais de dinheiro, vai entupir o shopping Estado Jardim. Sim. Um empreendedor que está vendo isso que você está falando, qual que é? O que o cara pode tirar disso, hein? Que é preciso revisitar suas estratégias para esse novo Brasil. É preciso aprender. Você tem ideia? Isso é uma coisa espantosa. Quando a nova classe média começou a surgir, né, as grandes empresas começaram a fazer pesquisas para conhecer esse fenômeno da classe C. Né? E começaram a contratar pesquisas aos institutos de pesquisa para fazer pesquisas etnográficas, ou seja, visitar os lugares onde as pessoas moravam. Não? Teve diretor de marketing de empresa visitando residências, botecos. Né? E sabe o que se chamavam essas pesquisas? É sério. Safari. É sério. Eu acho que eu já ouvi esse termo. É sério. Numa dessas empresas de pesquisa. Outro dia eu estava conversando, alguns anos, eu estava conversando com um cara que era diretor de marketing de uma cervejaria. E ele disse assim, olha, eu fui na periferia para entender por que eu não conseguia vender aquelas embalagens de six-pack de cerveja. Até que eu vi o cara saindo do supermercado local, né, cheio de sacola na mão, para entrar no ônibus para ir para casa. Claro, vai botar embaixo do braço a cerveja, O cara não vai colocar no porta-malas do carro. Não cabe no porta-malas do carro, o cara não vai de carro fazer compra, né? E aí os caras falavam assim, e aí nas quartas-feiras tinha um pico de venda de cerveja gelada no supermercado. Futebol? O dia do futebol. Como a geladeira do cara não gelava, só conservava, ele tinha que ir no supermercado comprar a cerveja. Então, já na temperatura. Tem que entender esse consumidor, é diferente, é um bicho diferente, é uma vida diferente. É claro que de lá para cá muita coisa mudou. A geladeira já gela, porque ele conseguiu comprar a prazo, né? Na Casa Bahia, no Magazine Luiza, e lá vamos nós e tal. Mas nós não podemos olhar esse consumidor com os nossos olhos.
Essas pessoas não têm as mesmas referências culturais que a gente. Não viram os nossos filmes, não foram nos museus, não conheceram os lugares que nós conhecemos, conhecem outras referências. Eu acho que tem um dado interessante, que é olhar o que a TV Globo fez, né, na sua trajetória em busca do entendimento desse novo consumidor. Porque do Sushi do Faustão até a Vida Brasil foi uma longa trajetória. Né? Até entender de fato o que era falar com o consumidor popular. Hoje ela consegue. Né? E coloca a família atrapalhada do jogador Tufão, ex-jogador Tufão, pode trazer empreguetes na novela das 7, e aí ela consegue, de alguma maneira, de capturar não só a atenção dessa nova classe média, como de todo mundo, porque ali tem verdade. Né? Então é isso, é olhar para esse consumidor, para a verdade dele, não pela ótica, pela sua ótica cultural. Marinho, depois dessa aula de varejo, GSBW, o que traz com essa fusão, essa nova forma aí do seu negócio? O que você pode falar um pouco? Olha, a GSBW é uma ampliação do nosso negócio. A gente tem uma vasta experiência em shopping center e agora a gente se juntou com a Gouveia de Souza, BW de Brando Works, GS de Gouveia de Souza. Então a gente ampliou nosso portfólio de produtos. Hoje a gente oferece pesquisas, viagens de estudos para poder conhecer shoppings lá fora, eventos sobre o shopping center, consultoria, planejamento. Estamos fazendo uma grande oferta de produtos porque eu acho que o momento é esse. O momento é de pensar fora da caixa. Chega de sortear carro no Dia dos Pais, Dia das Mães. Né? Isso não funciona. Né? Isso é a zona do conforto do shopping center. Então, tá tudo igual, né? Tudo igual e não traz mais resultados. Pesquisas confirmam isso. Né? Então nós estamos aí para trazer novas soluções para esse mercado. Agora, implantar o novo dá um trabalho. Né? É bacana, é muito gostoso. Muito legal. Fala uma coisa, que dica, que aprendizado que você compartilha dessa sua trajetória como empreendedora aí, desde 2001 que você montou a Brandworks, é isso? Qual é o principal aprendizado assim, que você traz disso? Todo mundo que conversa comigo diz assim, você é apaixonado por esse negócio. Você é apaixonado por shopping, apaixonado por informação, apaixonado por compartilhar informação. E pessoas querem estar do lado de pessoas assim, que são inspiradoras e ao mesmo tempo que inspiram confiança também. Acho que se eu pudesse, imagina, que pretensão dar algum conselho, seria isso, quer dizer, a paixão é de fato o maior diferencial que você pode ter na tua carreira como profissional, como a sua empresa, tem pessoas apaixonadas também pelo que você faz. Se a pessoa não gosta daquilo, deixa ela buscar o caminho dela. Né? É bacana e tal, nem todo mundo é igual, mas a palavra paixão é muito importante e a palavra conhecimento. Eu adoro compartilhar conhecimento, adoro buscar conhecimento novo, é muito bacana quando você aprende uma coisa nova, né? Eu adoro aprender e adoro também compartilhar. Você é um grande leitor, né? Inclusive ele tinha as famosas listas de livros no final do ano, que ele indicava os melhores livros do ano. Que é o grande livro que você leu recente, assim? Olha, na verdade, depois que a minha filha Carolina, que é uma outra paixão enorme na minha vida, nasceu, eu passei a ler muito menos. Nesse momento, eu estou lendo um livro muito interessante do Charles Duhigg, chamado O Poder do Hábito, The Power of Habit. Esse é muito legal. Eu li também. É muito bacana. É muito bom. Tô no meio dele, tá muito legal. Mas só que a história do Phelps que ele conta, né, no livro falhou dessa Olimpíada aí, né? Não, vale a pena. É muito bom. Ele, inclusive, foi um dos palestrantes do SXSW, né, que é um dos grandes eventos agora que inspiram muita gente. Então, estou lendo esse livro. Mas eu diria a você que alguns livros marcaram a minha vida. Um deles foi Posicionamento, do Rees e Jack Trout, que todo mundo lê hoje na escola de comunicação e marketing. Teve um livro que mudou muito a minha vida também, que foi A Grande Virada do Marketing, gente, esqueci o nome dele, Stan... Esse eu não conheço. Não. Mas a gente coloca nos créditos. The Great Marketing Turnaround, também dos anos 90. E eu adoro o
Tipping Point, do Malcolm Gladwell. Tive com ele agora há pouco em Las Vegas. O cara é um contador de história maravilhoso. Ele é? Diz que ele é um palestrante... Ele não usa um slide. Ele não usa slide. Vai no storytelling. Dizem que aquilo é totalmente memorizado. Impressionante. Treinado. Tipo Steve Jobs, assim. Não, ele é muito bom, bom. Adoro o Malcolm Gladwell, adoro o Barry Schwartz. Outro livro dele um outro livro que marcou muito foi esse, O Paradoxo da Escolha, The Paradox of Choice. Eu acho que é o seguinte... que estão todas numa mesma linha, né? De comportamento, cognição, enfim. Eu acho que quando a gente entende as pessoas... Eu gosto de gente. Quando a gente entende as pessoas, a gente consegue vender para elas, consegue se comunicar com elas, né? Então, e entender essa ciência por trás, né? Que esse pessoal todo escreve de uma forma tão bacana, né? Em todos esses livros que você falou. O próprio Lindstrom, que escreveu bons livros sobre esse assunto e tal. Eu gosto disso. Muito bom. Marinho, te queria agradecer a sua presença. Obrigado pela aula, acho que muita informação bacana, até um pouco, a gente fala muito com empreendedores, internet, publicitários, mídia e tal, e acho que esse é um conteúdo muito bacana, diferente para todo o nosso público. E shopping acho que é uma coisa interessante que está em grande crescimento, acho que entender de shopping acho que é relevante até para quem não vem de shopping. Né? Todo mundo consome shopping, né? Então tá bom, obrigado e a gente volta no próximo episódio do Mandy Arena. Até mais. Obrigado.